Então, falando-vos aqui da minha aldeia, Igreja Nova, ao pé de Mafra, e o tema hoje tem a ver com um sentimento de vergonha. Um sentimento de vergonha que se calhar, de uma forma geral, as pessoas pensam que é uma vergonha. É uma vergonha que eu tenho. Este sentimento de vergonha é uma coisa muito mais limitante, constrangedora. É uma coisa que pode condicionar bastante a nossa vida. E não é um pormenor, não é uma coisinha que se deva olhar para ela assim de forma inocente. Não, eu tenho muita vergonha. É uma característica minha. Cuidado, que este sentimento de vergonha, de forma mais ou menos violenta, de forma mais ou menos intensa, que se manifesta na nossa vida e condiciona a nossa forma de estar, ela bloqueia-nos. Essa vergonha bloqueia-nos. E se por um lado, enfim, podemos pensar, mas é assim, nós não vivemos em modo ermita, nós não vivemos isolados da sociedade e se calhar temos que dar atenção àquilo que os outros pensam de nós. Sim, é verdade. Há que haver aqui um mínimo de consideração ou de respeito para com os outros e, enfim, pensarmos assim numa forma de coabitar minimamente ou de forma saudável com os outros. Agora, daí a dar muita importância àquilo que os outros pensam de nós, aos julgamentos que eles possam fazer em relação a nós, etc. Para aí vai uma grande distância. E ficarmos prisioneiros do medo dessa opinião, ficarmos prisioneiros do medo desse julgamento, é algo que deve ser muito importante trabalhar em nós. Esse não é um aspecto de sumenos importância. Esse é um aspecto na nossa personalidade que deve ser trabalhado, refletido e, enfim, reclassificado. Porque muitas vezes aquilo que se observa é que há um sentimento de vergonha que vem desde muito cedo, uma timidez, uma reserva, um resguardo, mas que a pouco e pouco, se a pessoa vai cedendo a esse sentimento de vergonha, vai ficando refém dessa armadilha. Agora, essa vergonha é uma vergonha que tem que ser trabalhada, porque é uma espécie de gancho, é uma corrente que nos prende. Nós não podemos estar aqui condicionados pelo medo do que os outros pensam. Isso, como dizia há uns tempos atrás noutro vídeo e num outro texto que escrevi, isso provavelmente remonta ao tempo do homem das cavernas em que eles viviam, passa a redundância, em cavernas, em comunidades e em tribos pequenas e estavam muito sujeitos à opinião dos outros para se manterem nessa pequena comunidade. Aquele que era julgado ou digamos assim, criticado pelos outros, arriscava-se a ser expulso da caverna e, portanto, o mais certo era que tivesse de se confrontar com a morte. Ora, esse tempo já passou. Embora algumas pessoas ainda vivam lá um bocado nessa altura. Mas é importante, e eu tenho encontrado muitas pessoas, enfim, pelo trabalho que eu faço, obviamente eu trabalho com as feridas abertas que cada um tem. E se as pessoas vêm até mim é porque têm algumas dessas feridas que, obviamente, são necessárias de ser trabalhadas, conversadas, etc. E dentro das várias feridas que eu tenho encontrado, essa é uma muito importante. É estratégica na nossa personalidade. Estou-me a lembrar agora de mais recentemente, e isto infelizmente é uma situação que ocorre muito. Quer dizer, pessoas que passaram por situações constrangedoras. Pessoas, por exemplo, que se meteram num projeto empresarial, enfim, as circunstâncias levaram que a empresa não corresse bem, houve falência pessoal, etc. É uma situação constrangedora. E quando a pessoa começa a recuperar a vida, fica limitada por causa de uma vergonha que tem de enfrentar a sociedade, de enfrentar os outros. As situações pelas quais nós passamos
elas podem ser constrangedoras, mas ultrapassamos-las, superamos-las, saímos delas. Não temos que ter vergonha do que aconteceu. Isso também acontece, por exemplo, em relação a relacionamentos tóxicos. Infelizmente há muitas e muitas situações, mais do que às vezes as pessoas pensam, muitas situações assim, de relacionamentos tóxicos, em que as pessoas se deixaram aprisionar em circunstâncias dessas, tomaram consciência, não foi fácil sair, foi muito difícil sair. E quando elas finalmente saem e vão retomando a normalidade da vida delas, há ali uma fase em que sentem muita vergonha porque alguns amigos, algumas pessoas mais próximas lhes diziam: olha, tem cuidado, tem atenção. Não, quer dizer, entramos numa armadilha, caímos na ratoeira, foi complicado, saímos dela, estamos vivos, superámos-la e não há que ter vergonha do que aconteceu, há que olhar para aquilo que aconteceu, tentando aprender com o que aconteceu e, acima de tudo, sentir-nos gratos por termos saído da situação. Se depois, à medida que vamos normalizando a nossa vida, há pessoas que olham para nós, julgando, apontando o dedo, façam uma seleção, façam uma triagem. Não, são com certeza pessoas que não devem fazer parte da vossa vida. As pessoas que vos querem bem, as pessoas que vos respeitam, as pessoas que têm uma qualidade enquanto pessoas, vão compreender a dificuldade da situação que cada um passou. E, portanto, eu vejo muitas pessoas a retraírem-se depois de passarem por situações complicadas na sua vida, condicionadas pelo sentimento de vergonha. E é um mal-entendido. Digo-vos sinceramente, o mais importante é sairmos da situação, ok? Fomos desgastados, fomos abusados emocionalmente, cometemos erros, etc. Seja a nível profissional, seja a nível sentimental, seja a nível familiar. Mas quer dizer, depois há que olhar para aquilo que aconteceu, assumirmos as nossas responsabilidades e retomarmos a normalidade da nossa vida e não ficarmos limitados, enclausurados, como eu vejo muitas pessoas a fazer, prisioneiros desse sentimento de vergonha. Por favor, olhem de frente. Tenho trabalhado com muitas pessoas que saíram de situações muito difíceis, volto a dizer, situações do nível de foro profissional, situações de foro sentimental, situações do foro familiar, e depois ficam enclausuradas com um sentimento de vergonha porque acham que vão ser julgados, criticados pelas pessoas por terem estado nessa situação. Quem faz isso deve ser observado como alguém que, pronto, nós não devemos ter na nossa vida, não precisamos ter na nossa vida. E bem, se forem pessoas próximas de nós, assim, olha, tem direito à opinião dele ou à opinião dela. Mas nós, connosco, não devemos ter vergonha daquilo que aconteceu. Devemos ter, sim, orgulho em nós por termos saído da situação. Isso é que é importante, está bem? E atenção ao sentimento de vergonha, porque não é um pormenor, não é um detalhe, é algo que nos limita de forma muito subtil, ok? E é algo que pode ser trabalhado, a pessoa pode refletir, repensar as coisas e a pouco ir se libertando dessa coisa da vergonha, está bem? Fiquem bem, ou melhor ainda, luz, paz, amor no coração, grato e feliz carnaval, ou seja lá o que for isso. Ponham as máscaras, tirem as máscaras, façam aquilo que vocês quiserem, mas olha, fiquem bem, ou melhor ainda, tudo bom, grato.